Mateus, capítulo 8, versículo 18 até o 22. O tema da mensagem nessa noite o foco é Cristo. Temos visto que temos que olhar para as Escrituras, a palavra de Deus, tendo em vista Cristo. E João 5,39, nosso Senhor Jesus fala: examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Em Mateus capítulo 8, versículo 18 até o 22, a palavra de Deus nos diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Temos estudado o livro de Mateus e temos visto que Mateus significa o presente de Deus, dádiva de Deus. Vemos que Mateus foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Ele também era conhecido nas Escrituras como Levi. Ele era publicano e ele deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus, como nós temos visto, é mostrar que Cristo é o Rei e Cristo é o Messias de Israel. No Evangelho de Mateus, há mais de 60 citações do Antigo Testamento que enfatizam como Cristo é o cumprimento dessas profecias. Temos visto também que Jesus terminou o seu grande sermão, o Sermão do Monte, e no primeiro versículo de Mateus 8 fala que ele desceu do monte e grandes multidões o seguiam. Esse mesmo relato que nós vamos falar nessa noite também está escrito lá em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Mas agora vamos lembrar como que Mateus organiza o seu livro, como é que ele faz o seu esboço. Lembrando que o objetivo de Mateus é proclamar, é mostrar que Jesus é Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão, como nós vimos lá no capítulo 1 de Mateus. Então, no capítulo 1 até o 4, Mateus ele fala sobre o começo da vida de Jesus. Ele dá ênfase no que nós chamamos na gênese da vida de Jesus. Depois, do capítulo 4, versículo 12 ao 25, Mateus ele trata do ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Do capítulo 5 até o capítulo 7, que nós já estudamos também, mostra que ele fala da lei do governo de Cristo, o Sermão do Monte, o primeiro grande discurso que Mateus vai escrever no seu livro. E agora Mateus começa a tratar do poder do governo de Cristo, o poder de Cristo em resgatar as pessoas, que nós vamos ver do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 8. Então é importante nós destacarmos também que a ordem dos milagres e dos incidentes está diferente daquela encontrada no livro de Marcos e no livro de Lucas. Se você ler o livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como livros sinóticos, porque eles contam as mesmas histórias, mas em ordens diferentes, porque o seu público é diferente. Então Mateus ele organiza o seu livro por tópicos, não em ordem cronológica. Mateus apresenta aqui nos capítulo 8 e capítulo 9 o poder de Jesus, o grande poder de Jesus. Nós vimos, já falamos sobre isso, sobre no versículo 1 até o 4, sobre a cura do leproso. Depois vimos outra cura, a cura do criado de um centurião. Depois a cura da sogra de Pedro. E depois muitas outras curas que a palavra nos mostra. Esses milagres tinham um propósito. O primeiro deles era mostrar a compaixão de Jesus pelos homens. O segundo era o cumprimento das profecias, como nós falamos. E o terceiro era demonstrar a verdade salvadora. Então Mateus aqui ele procura destacar o poder de Jesus sobre as doenças,
sobre a natureza, sobre o sobrenatural e sobre o pecado e a morte. Então, o nosso objetivo nessa noite é nós falarmos sobre esse texto aqui, que diz que Jesus põe à prova aqueles que o querem seguir. Então vamos continuar olhando para as Escrituras com os olhos de Mateus para Cristo. Vamos lá. Primeiro ponto, as multidões. No versículo 18, ele diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Primeiro, vamos analisar alguns pontos nesse texto. Por que está registrado aqui isso em relação a isso no livro de Mateus? Se nós olharmos o livro de Mateus capítulo 8 até o capítulo 9, nós vemos que está citando diversos milagres de Jesus, diversos sinais de Jesus. Aí de repente, no versículo 18 até o 22, parece que mudou o assunto. Ele está falando de outra coisa. Veja, do versículo 1 até o versículo 17, está falando sobre curas, milagres, sinais. Do versículo 18 até o 22, Jesus prova aqueles que estão seguindo ele. E daí do versículo 23, mostra novamente o poder de Cristo para acalmar uma tempestade. Por que o relato está aqui nesse espaço? Aqui não está tratando de nenhum milagre ou cura que Jesus realizou. E eu entendo que Mateus adiciona esse relato aqui para nos mostrar algumas coisas muito importantes que nós não podemos perder de vista. Então nós temos visto, primeiro, o versículo 18 fala que muita gente, multidões estavam seguindo Jesus. Nós vemos nos evangelhos que multidões seguiam Jesus em todo o tempo, em todos os lugares. Inclusive, a palavra de Deus nos mostra, e nós falamos recentemente sobre a cura do leproso, que as multidões muitas vezes atrapalhavam o ministério de Jesus. Você já tentou andar numa 25 de março, acho que é em São Paulo, que é cheia? As multidões atrapalham você andar. Isso que nós não somos famosos. Imagine Jesus, todo mundo andando de atrás de Jesus. Em Marcos 1,45 fala: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja, o ministério de Jesus sendo atrapalhado pelas multidões, porque ele não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Mas veja, qual que é o interesse dessas multidões? Algumas vezes nós já falamos sobre isso. As multidões seguiam a Jesus com que objetivo? Mateus tem nos mostrado o interesse deles, que era por aquilo que Jesus estava fazendo, não por aquilo que Jesus era. Veja, você gostaria de andar com alguém que tem superpoderes? Quem não gostaria de andar com alguém que tem superpoderes? Você está com uma dor de garganta, a pessoa toca em você, acabou a dor de garganta. Você está com dor de cabeça, a pessoa toca em você, acabou a dor de cabeça. Você está cansado, a pessoa toca em você, acabou o cansaço. Você não gostaria de andar com uma pessoa assim? Essas multidões também. Jesus tem todo o poder, e é isso que nós temos visto nas Escrituras. Partindo disso, eu creio que Mateus colocou esse relato aqui, para nós entendermos que o foco de tudo isso não são os milagres, não são os sinais e prodígios que ele está realizando, mas o foco é Cristo. Nós nunca podemos perder de vista Cristo nas Escrituras. Veja, quando nós começamos a falar sobre a cura do leproso, lembra que nós falamos que o foco de Mateus é olhando para Jesus? Quando nós falamos sobre a cura do criado do centurião, muitas vezes nós colocamos os nossos olhos no centurião, um homem de fé, diferenciado, mas o Mateus nos mostra que nós devemos colocar os olhos em Jesus. A cura da sogra de Pedro, mesma coisa. Muitas outras curas, Mateus fala que ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si todas as nossas doenças. Veja, o foco das Escrituras é Jesus. Então eu creio que ele colocou esse relato aqui nesse momento, para nós não perdermos o foco em sermos realmente seguidores de Jesus, em olharmos para Cristo,
não somente naquilo que ele está fazendo. Outra coisa importante que eu vejo aqui nas Escrituras é a diferença de Mateus e Lucas. Se você ler o relato de Mateus e o relato de Lucas, você vai ver que no livro de Mateus, Mateus apresenta duas pessoas. A Bíblia fala que são dois homens, nós lemos que aproximando-se dele um escriba, e depois fala, e outro dos discípulos. No livro de Lucas ele apresenta três pessoas, mas ele não fala nada sobre eles. Ele não cita quem eles são. Então Mateus citou duas pessoas e disse quem eles eram. E Lucas citou três pessoas, mas não disse quem eles eram. O ponto de Mateus aqui é nos fazer lembrar o que Jesus espera dos seus discípulos. Lembra que por muito tempo nós falamos sobre o Sermão do Monte, sobre aquilo que Jesus espera dos seus seguidores, sobre o perfil do discípulo, o perfil do súdito do reino de Cristo, o perfil do seu seguidor. Então o verdadeiro discípulo não pode estar focado nos milagres, sinais e prodígios e naquilo que Jesus está fazendo, mas sempre na pessoa de Jesus. O Sermão do Monte nos ensinou a olhar para Cristo em todo tempo, em todo lugar, e sermos obedientes. A Bíblia nos mostra que Jesus nos mostrou através do Sermão do Monte que todo discípulo dele deve cumprir aquilo que Jesus falou. Nós temos que ser obediente à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos disse. Então vamos lá aos personagens que nós temos aqui. O escriba e Jesus. Veja o versículo 19 e o versículo 20. Nós vamos começar a analisar o que a Escritura nos fala desse primeiro. Esse primeiro nós vemos que ele afirma que ele deseja seguir Jesus. Veja, ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E a Bíblia nos mostra que ele era um escriba. Recentemente nós falamos o que era um escriba, mas eu vou relembrar. Versículo 19 nos diz aqui: então aproximando-se dele um escriba. Quem eram os escribas nas Escrituras? Vamos lembrar lá antigamente. No Antigo Testamento, a primeira vez que é citado escribas é no livro de Esdras, e ele foi o primeiro escriba. Os escribas, às vezes, eles eram oficiais do governo, que compunham documentos oficiais, eles administravam os tesouros do templo, eles serviam como emissários da corte e provinham funções literárias, como, por exemplo, anotar ditados. Por isso que é escriba, eles escreviam. Basicamente a profissão deles era escrever. Então, eles eram pessoas muito inteligentes, muito cultas. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais, documentos administrativos, documentos históricos, informações comerciais e as escrituras. Hoje nós temos algo parecido, que são os chamados escreventes do cartório. Eles registram, por exemplo, escrituras públicas, autenticação de documentos, lavraturas, registro de venda de imóveis, registro de casamento, registro de óbitos, registro de nascimentos. Porém, a qualificação mais importante do escriba era ser mestre da lei de Deus. Vamos entender um pouco sobre eles, sobre como eles chegaram aqui no livro de Mateus. Pelo ano 750 a.C., o reino de Israel era formado por Salomão. E esse reino foi dividido entre norte e entre sul. Por causa do pecado, ele foi dividido. Então o reino do norte, em 722 a.C., foi arrasado pelos sírios, os seus vizinhos do norte. E o reino do sul, por sua vez, foi arrasado e conquistado pelos babilônicos. Babilônia nós conhecemos mais nas Escrituras. E o que eles fizeram? Eles destruíram o templo. Eles deportaram a população como escravos para a Babilônia. Não existia mais templo. Não existia mais como eles fazerem aquilo que eles faziam anteriormente. Agora o povo não tem mais terra. Agora o povo não tem mais templo. Quando o templo foi destruído, eles não podiam mais oferecer sacrifícios. Lembra no Antigo Testamento que sempre eram feitos sacrifícios quando o povo pecava? Agora não tem mais templo. Não tinha mais altar, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais levitas.
Eles agora estavam exilados na Babilônia. E o que eles fizeram? Eles mudaram o foco. Como eles não tinham mais o templo, eles criaram as sinagogas. E o foco deles passou a ser a lei. A leitura da lei de Moisés. A sinagoga servia para unir os judeus e ajudá-los a não esquecer de Jesus. Não esquecer de Deus. Eles se reuniram todos os sábados. Se nós lermos a Escritura, nós vamos ver que todos os sábados eles se reuniam para ler a lei, para meditar nela e para estudá-la. Chegando ao ponto de dizer que aquilo tudo substituía os sacrifícios. Com o aumento das sinagogas, foi necessário mais pessoas para ler a lei de Moisés e explicar ela para o povo. E o que eles precisaram? Eles precisaram de mais pessoas para copiar a lei. E aí surgiu a máquina de Xerox, a máquina copiadora. Não, ainda não. Hoje é mais fácil para nós, porque se nós imaginarmos hoje isso, contratar um monte de pessoas para escrever, hoje é diferente, não é? Nós precisamos tirar cópia, a gente vai em algum lugar e tira cópia. Mas naquela época surgiu os escribas, que eles eram copistas da lei. Então eles ficavam copiando a lei para passar e distribuir para as pessoas que ali participavam. Eles tanto copiaram a lei que eles decoraram o texto bíblico. E com o tempo eles sabiam explicar o texto bíblico. Inclusive nós vimos recentemente no capítulo de Mateus 7, versículo 28, que falava assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E foi naquele momento que nós citamos isso aqui que eu estou falando. Quem eram os escribas? Por quê? Porque os escribas eles eram conhecidos como pessoas que entendiam com profundidade a Escritura. Porque de tanto ler, eles sabiam de cor aquilo que estava sendo dito ali. Então eles eram os técnicos de interpretação bíblica. Eles tinham uma grande influência no seu povo. E o que esse escriba fez? Você conseguiu entender o que era escriba? Eram os copistas da lei de Deus, aquelas pessoas que transmitiam a lei de Deus para as pessoas na sinagoga. E veja o que ele fez. Mestre, ele chega até Jesus e ele fala: mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos analisar alguns pontos nisso também. Ele tomou a iniciativa. Veja que declaração maravilhosa. Eu quero que você imagine a cena, o povo ali em volta observando. Todos ficaram admirados, não é? No meio de toda aquela multidão, alguém chega e diz: ó, eu irei contigo para onde quer que você for. Teve pessoa que se emocionou. Teve pessoa que chorou, não é? Nossa, que grande homem, não é? E essa é a realidade do nosso país também. Nós temos no Brasil dito que mais de 50 milhões de evangélicos. Todos eles afirmam que seguirão Jesus até onde ele for. Todos eles afirmam ser discípulos do seu mestre. E nós falamos: que maravilhoso isso, não é? Mas vamos continuar. Segundo ponto, ele se achou pronto. O escriba se empolgou, não é? Ele viu toda aquela multidão e falou: ah, agora eu vou junto. Aonde tu for, mestre, eu vou contigo. Ele era mestre da lei. Ele se achou pronto para seguir Jesus. O povo ali admirava ele. Ele tinha conhecimento das Escrituras, ele era um tipo de teólogo que sabia a teologia correta, mas ele não avaliou verdadeiramente o que realmente significava seguir Jesus. Você já avaliou o que significa seguir Jesus? Lembre-se, ele era um escriba, acostumado a uma vida tranquila e fácil, uma vida de escritório. Não que seja fácil. Desfrutava de honra, não estava preparado para suportar reprovações, pobreza, perseguições e a cruz. Ele realmente desejava seguir Jesus, mas esperava que isso seria uma vida mais fácil, uma vida mais agradável, descansando. Esperava que poderia usufruir de todos os poderes de Jesus quando ele precisasse. Não é assim muitas vezes com as nossas vidas?
com as pessoas muitas vezes. Esses 50 milhões de evangélicos, eles não foram para Jesus muitas vezes para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais agradável. Mas veja, terceiro ponto é que ele foi precipitado. Ele se empolgou naquele momento. Ele viu Jesus falando que ia passar para outra margem e ele falou assim: eu vou junto. Para onde tu for, eu vou junto contigo. Ele estava ansioso para ir para a guerra, mas ele não estava preparado. É como os jovens de hoje. Eles querem ir para o exército, mas para ficarem na sombra, para descansarem, como se fosse uma colônia de férias, sem o risco de se machucarem. Muitas pessoas querem ir para a guerra, mas como aquela guerra do videogame, sabe? Onde a pessoa joga num quarto com ar-condicionado. E ele tinha uma intenção. A Escritura não nos mostra que intenção que ele tinha. Mas Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Jesus sabia a intenção do coração daquele escriba em afirmar que ele desejava o seguir. Veja comigo, o escriba pode ter desejado realmente ser discípulo de Jesus, mas com a intenção de viver uma vida melhor, como é prometido hoje no evangelicalismo moderno. O que as pessoas falam? Está com problema? Venha para Cristo. Aceite Jesus, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Quem não tem um plano maravilhoso para a sua vida? Só que esquece de dizer o que a Escritura nos diz. Lembra que nós estamos falando no livro de Mateus sobre todo aquele que serve ao Senhor será perseguido. Todo aquele que serve ao Senhor passará por aflição, passará por sofrimento, passará por angústia, passará por tristeza. Lembre-se, Jesus tinha falado sobre um reino onde Ele é o rei. O escriba deve ter ouvido isso, não é? E pensou, se Ele é o rei, melhor eu seguir Ele, não é? Mas o que Jesus respondeu para ele? Veja no versículo 20. Alguém quer ler o versículo 20? E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Veja, os animais têm onde morar, têm onde descansar, têm onde voltar, têm onde passar aqueles dias difíceis, não é? Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça. Ao olharmos para a Escritura, inclusive nós vimos isso no livro de Mateus, nós vimos isso no relato da vida de Jesus. Veja, analisando os textos bíblicos, nós vemos que mesmo antes de nascer, isso era uma realidade para Jesus. Em Lucas 2, sobre a descrição do nascimento de Jesus, o versículo 7 diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja, essa realidade que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça foi desde o seu nascimento. Ele não tinha onde ficar. E é isso que ele fala para o escriba: eu não tenho nem onde dormir. Você quer me seguir? Desde o início da vida de Jesus foi assim. É interessante porque Jesus fala que até os animais têm, mas o Filho do Homem não tem. E a Bíblia nos fala que Jesus é um servo sofredor. Em Marcos 10:45 fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio como um servo sofredor em cumprimento daquilo que está escrito em Isaías 52 e Isaías 53. Primeiramente, ele veio para servir, para ser servo. E após ele dar a sua vida em resgate por muitos. Abra comigo Salmos capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículo 1. Alguém quer ler? Meu Deus, por que me abandonaste?
Quem quer ler o versículo 6? Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Alguém quer ler o versículo 7? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, o livre-o, pois nele tem prazer. Versículo 14, alguém quer ler? Como a água que derramei, e todos os meus ossos se juntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Quem quer ler o versículo 15? Secou-se com meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Versículo 16, alguém quer ler? Antes me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Veja a descrição do sofrimento que Jesus vai passar. Ele ia passar. Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu sou verme, não homem, o próprio dos homens, desprezado pelo povo. Veja, é isso que Jesus está dizendo ali. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque todos os que me veem zombam de mim. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua assim me apega ao céu da boca, assim me deitas ao pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Veja a descrição do servo sofredor. Jesus está dizendo para ele: você tem certeza que você deseja me seguir? E o terceiro ponto é que Jesus teve uma vida de humilhação. Em Mateus 10, 24 e 25 fala: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Jesus está dizendo: se eles me perseguem, eles perseguirão vocês também. Se eles estão me perseguindo, vocês também serão perseguidos. Se eles vão me matar, eles vão matar vocês também. Jesus, o homem mais íntegro que essa terra já viu, o Filho de Deus, o Santo, Santo, Santo de Israel, o eterno Rei, o grande Senhor de toda a terra, ele teve uma vida de humilhação. Ele foi perseguido, mas não foi perseguido que nem nós, com postagem de Facebook ou outras coisas. Ele foi perseguido para a tortura e para a morte. Eles inventaram mentiras sobre ele, falaram que ele fazia milagres pelo poder de Satanás. E quantas outras humilhações que passou o Filho do Homem. Sobre o escriba, nós não sabemos qual foi a reação dele. A Escritura não nos mostra. Mas eu acredito que a reação dele foi a mesma que teve o jovem rico. Ele deve ter ficado entristecido, deve ter virado as suas costas e procurou seguir a sua vida. Para seguir Jesus, tem que abrir mão do conforto, tem que abrir mão do bem-estar, tem que abrir mão do descanso, tem que abrir mão da própria vida. É totalmente diferente do que as pessoas falam na TV, não é? As pessoas falam que a vida com Jesus é bem mais fácil. A Bíblia fala que nós, mesmo que nós sofremos com tantas coisas, nós somos mais que vencedores. Independente se nós estivermos sendo mortos, perseguidos, com angústia, tristeza ou dor, em tudo isso nós somos mais que vencedores. Agora vamos falar sobre outro discípulo de Jesus. Outro discípulo ex-Jesus. No versículo 21 e 22 está citado. O evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, ele fala assim, Lucas 9:59 fala assim:
A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Veja, no livro de Mateus não cita que Jesus chamou ele, mas Lucas nos mostra que Jesus chama ele e fala: segue-me. Veja, já tem uma diferença, não é? O primeiro, ele tomou a iniciativa, ele foi voluntário. O segundo, ele foi chamado por Jesus. Jesus fala: segue-me. Eu gostaria de analisar alguns pontos desses. O primeiro, sobre o chamado de Jesus. Veja, Jesus o chama. Ele recusou o chamado? Não, ele não recusou o chamado. Ele pediu licença para cuidar do seu pai. E Mateus nos diz que ele era outros dos discípulos, o que Lucas não cita. Segundo, ele obedeceu? Ele não obedeceu. É importante nós destacarmos isso, porque Jesus disse: venha. O que ele falou? Senhor, permite-me primeiro fazer tal coisa. Isso me faz lembrar as crianças. Os meus não têm esse problema. Quando você fala assim: filho, vem aqui, o que eles respondem? Pai, espera um minuto, eu deixo terminar aqui primeiro. Você fala assim: filho, recolhe aquele chinelo ali de fora. Ele fala: pai, primeiro deixa eu terminar de assistir esse vídeo. Primeiro deixa eu fazer tal coisa, terminar esse desenho. Veja, é desobediência. Não é? Porque quando eu falo para o Josué: filho, faça isso agora, e o Josué não faz, naquele momento ele está sendo desobediente. Quando Jesus fala para ele: segue-me, o que ele fala? Espera um pouquinho, Senhor, permite primeiro fazer tal coisa. Vocês conseguem entender isso? Mateus consegue entender isso? Mateus não faz isso. Consegue entender isso, Josué? Veja o que significa obediência. Abra comigo Mateus capítulo 9, versículo 9. Aqui nós estamos falando sobre Mateus, o chamado de Jesus para Mateus. Mateus, versículo 9, capítulo 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele falou: espera um pouquinho, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Isso está escrito? Não, diz que ele se levantou e o seguiu. Veja, isso é obediência. Jesus falou para ele: segue-me. O que ele fez? Ele se levantou e seguiu Jesus. Agora vamos falar sobre Pedro e André. Mateus capítulo 4, versículo 18. Nós já falamos sobre esses, mas é bom nós relembrarmos. É outro exemplo de discípulos. Veja, Mateus capítulo 4, versículo 18 até o 22. Fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes no mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deram uma desculpa e não quiseram seguir Jesus. Não. O versículo diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja, quando Jesus chamou Simão, Tiago e João, eles poderiam ter dito: ó Senhor, espera um pouquinho, nós precisamos resolver um problema. Nós temos na nossa profissão, e nós temos que dar um aviso prévio em 30 dias. Digamos que tenha 30 dias naquela época. Precisamos recolher primeiro as nossas redes, precisamos conversar primeiro com os nossos pais, precisamos explicar para eles a nossa decisão de seguir o Senhor. Tu espera nós para depois nós ir? Eles fizeram isso? Não. Eles deixaram as suas redes de lado e seguiram Jesus imediatamente. Esses são discípulos de Jesus. Esse é um grande exemplo de como nós devemos ser em relação ao Senhor. Quando Jesus nos chama para nós fazer algo, nós não, Senhor, eu vou orar primeiro para ver se é a tua vontade. Ué, não foi Jesus que chamou?
Quando Jesus nos chama, o que nós fazemos? Imediatamente nós seguimos Jesus. Assim que nós devemos fazer, tendo em vista o que Jesus Cristo nos ordena fazer. Terceiro ponto. Capítulo 8 fala que ele pede para primeiro sepultar o meu pai. Daí você fala assim, nossa, nem o gaúcho diz, né? Bah, que atitude legal. O mineiro ia falar, uai, que trem top. Não sei como é que é. Eu sei que teria trem nessa história, não é? Não é uma atitude nobre. Ele vai sepultar o seu pai, não é? Ele vai cuidar em relação ao enterro do seu pai. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5,8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Veja, ele deseja cuidar do seu pai e sepultar ele. Mas eu quero te mostrar 4 entendimentos em relação a o que ele quer dizer aqui. Era 2 entendimentos que virou 4. O primeiro entendimento é: o pai está vivo. Estava vivo e bem. Aí ele queria aproveitar que o pai dele está vivo, realizar os seus sonhos, andar junto com seu pai, fazer projetos. E quando esse pai morresse, ele seguiria Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo entendimento é que o pai está vivo, é idoso e está doente. Veja, ele estava em seus últimos dias de vida. Eu quero aproveitar meu pai. São os últimos momentos, eu quero cuidar dele, eu quero honrar ele, como diz os mandamentos. Ou seja, eu quero cuidar dos familiares. Inclusive na cultura judaica, cuidar dos familiares mais velhos era algo muito forte, que nós vemos até hoje em relação a isso. Então esse é o segundo entendimento. O terceiro entendimento é que o pai morreu mesmo naquele momento. Então ele precisa correr de atrás para arrumar toda a documentação, ele precisa preparar o funeral, ele precisa conversar com toda a família, ele precisa fazer todos os trâmites legais. E o quarto entendimento é que o pai dele está vivo também, tem bons sentimentos, então ele deseja cuidar do seu pai até o seu falecimento. Aí ele pega a sua herança e ele vai ter melhores recursos. Olhe para o texto. Veja, ele ouviu o que Jesus falou para o escriba, não é? O que Jesus falou para o escriba? Que o mestre não tem nem condições de onde reclinar a sua cabeça. Então ele pode ter pensado assim: eu vou esperar meu pai falecer, não é? Eu pego meus rendimentos e invisto os meus recursos em servir Jesus. Para mim não sofrer tanto, não é? Se Jesus não tem, eu vou ajudar, é a obra, não é? Então são 4 entendimentos. Para você, qual que desses 4 entendimentos se encaixa melhor? Seja qual for o caso, Jesus está mostrando que alguém que deseja segui-lo, o dever de segui-lo é maior do que qualquer dever terreno. Independente se o pai morreu, independente se o pai está vivo, independente se o pai está vivo e é idoso, independente se ele deseja investir dinheiro na obra de Deus, o dever de seguir Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa. Se Jesus nos chama para seguir Ele, para andar junto com Ele, como Ele tem nos dito aqui, o restante é secundário. Em Mateus 10,37 fala: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Alguns podem dizer assim: mas nossa, que desumano, não é? É muito duro isso daí que Jesus está falando, não é? Mas Jesus está tratando de um assunto muito profundo. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? É Jesus ou as outras coisas? Jesus falou agora há pouco, em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores. Se a minha esposa é mais importante que Jesus, isso é um grande problema. Quantas vezes nós falamos assim: você é meu tudo, eu não sei o que eu faria nessa vida sem você. Não falamos às vezes de
Josué é meu tudo. Daqui um dia ficar grande, vai embora, meu tudo se foi. Em Mateus 6,33 fala que o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas são secundárias. O reino de Deus em primeiro lugar. Agora vamos ver o versículo 22. O que Jesus responde para ele? Alguém quer ler o versículo 22? Mateus 8:22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Algumas pessoas sugerem que deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos significa deixe os mortos espiritualmente sepultar os mortos fisicamente, mostrando que a missão do discípulo é muito maior do que qualquer coisa dessa vida. Outras pessoas podem cuidar do pai dele, mas o reino de Cristo não pode esperar. O ide por todo mundo pregar o evangelho não pode esperar para amanhã. Pessoas estão morrendo hoje. Pessoas precisam ouvir o evangelho hoje, não depois de hoje. João Calvino ele afirma o seguinte: por essas palavras, Cristo não condena o enterro, pois teria sido vergonhoso e cruel jogar fora os corpos sem enterro. E sabemos que o costume de enterrar se originou em um comando divino e foi praticado pelos santos, a fim de fortalecer a esperança da última ressurreição. Ele pretendia apenas mostrar que o que sempre nos afasta do rumo certo ou nos retarda nele não merece outro nome senão a morte. Aqueles só vivem, diz ele, que dedicam todos os seus pensamentos e todas as partes de sua obediência à obediência a Deus, enquanto aqueles que não se elevam acima do mundo, que se dedicam a agradar os homens, esquecem de Deus, são como os homens mortos, ociosos e inúteis empregados para cuidar dos mortos. Era comum que os judeus considerassem todo aquele que não cumprisse, todo aquele que se afastasse da lei de Deus como morto. Então, se alguém não cuidava de cuidar da lei de Deus, não cuidava dos preceitos da lei de Deus, eles consideravam como morto. Todo transgressor da lei era considerado morto. Logo, os judeus entendiam o que Jesus estava falando. Quando Jesus fala para eles, segue-me e deixe que os mortos os sepultar os seus próprios mortos, eles entenderam o que Jesus estava falando. Aquele outro discípulo entendeu exatamente aquilo que Jesus está falando. Para nós é muito mais difícil porque a nossa cultura é totalmente diferente. Eu chego para vocês e diz, ó, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você não vai entender, não? Nunca vi morto carregando o caixão de ninguém? Já viu? Não faz muito sentido para nós. A morte natural é a separação do corpo da alma. A morte espiritual é a separação do transgressor de Deus. O judeu entendia dessa forma, e é o que a palavra de Deus nos diz. Todo aquele que não foi salvo por Jesus, a Bíblia fala que está morto em delitos e pecados. Então Jesus estava dizendo assim, deixe os mortos espirituais enterrarem os seus mortos naturais. Deixe que outras pessoas façam esse serviço. É algo muito mais importante que você cumpra esse segue-me aqui, que você me siga imediatamente. Então, para o discípulo de Jesus, ele disse, abandone imediatamente as preocupações dessa vida e se dedique inteiramente à obra do ministério. E para nós concluirmos, e novamente, quanto a nós, quem somos nós nessa história? Nós nos empolgamos, chegamos até Jesus e falamos, ó Senhor, eu quero te seguir. Mas a gente viu que não era tão fácil assim, não é? Ou fomos aquele que fomos chamados pelo Senhor? E mesmo assim a gente tentou recuar, não é? E o Senhor tem nos exortado todos os dias. Segue-me. Segue-me, não esqueça de me seguir. E nessa noite nós temos que nos considerar advertidos pelo Senhor. Jesus está dizendo para você nessa noite, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Muitas vezes deixe as coisas secundárias e foque no Senhor Jesus. Mesmo que nós temos tanta correria durante a semana, não é? Foque em Jesus.
Olhe para Cristo sempre, em todos os lugares. Mateuzinho, quando está andando de carro por aí, lembra de Jesus. Olhe para Jesus. Eu vejo o Mateuzinho direto, né, Mateus? Você, quando estiver passando na sua empresa, na sua dificuldade, no seu trabalho, lembre-se de Jesus. Ele é o mais importante de todos. Lembre-se de ter uma vida íntegra na presença do nosso Senhor. Seguir Jesus é algo muito profundo. Nós não devemos segui-lo por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não devemos vir aqui, nesse lugar, nessa noite, para ter bênçãos, milagres e outras coisas qualquer. São coisas que passam. Nós devemos vir aqui para nós prestarmos um culto ao Senhor, um culto verdadeiro, como diz a Bíblia, fala de que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Nós seremos rejeitados se seguirmos a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. O seguir a Jesus é muito profundo, significa cruz, aflições, dores e lutas. Mateus 16, 24 fala: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.